E aí galera do sétimo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de literatura e nós estamos fazendo aquela análise, uma abordagem do livro Sonhos de Sinhazinha. Eu sei que você já concluiu a leitura, mas é interessante, após lermos esse livro, que a gente possa fazer análise sobre os personagens, sobre o enredo, sobre a autora e sobre todo o mistério que envolve a trama. E nesse livro, em especial, ele traz uma trama importantíssima, onde os personagens vivenciam um drama e ao mesmo tempo em que eles vivenciam esse drama, eles tentam solucionar os problemas que estão ali envolvendo a família. E de um outro lado, você consegue perceber os escravos que estão lá sofrendo, passando por toda a situação, mas que mesmo assim acreditam que futuramente eles podem ser livres. Então, o livro traz todo um conceito que fala sobre liberdade e ser livre. O que de fato é ser livre para você e o que de fato é liberdade. Nós temos estudado isso em nossas aulas de filosofia, mas eu quero trazer também para o contexto dentro da aula de literatura, para que a gente possa discutir, já que literatura faz com que eu e você possamos recriar, eu e você possamos sugerir ideias e possamos processar novos pensamentos sobre aquilo que está sendo escrito por um autor. Então nós vamos agora trazer um pouco dessas ideias, do resumo do autor e um pouco sobre os personagens, essa trama tão interessante que é Os Sonhos de Sinhazinha. Então vamos lá a essas informações. Então pega o teu material, o livro da Marta Serrano, Os Sonhos de Sinhazinha, para que a gente possa agora falar um pouco sobre essa obra. Espero que vocês tenham concluído a leitura do livro para que a gente possa iniciar. Eu começo trazendo essa imagem para que você faça aí uma reflexão sobre a forma como você está hoje vendo, analisando o livro, o livro que nós estamos lendo, que é justamente Sonho de Sinhazinha, ou outros livros que você esteja aí consumindo através da leitura. Então, espero que você fique atento a esse livro aí e veja as informações que ele traz, são informações importantes e a gente vai absorvendo. Então, do livro vai sair palavras, do livro vai sair conhecimento, de um livro vai sair informações. Então, dando sequência, aí a relação da literatura, a relação do livro com o mundo, com a sociedade. Isso é muito bom, a gente trazer essa imagem e com certeza perceber que tudo está envolvido. Quando eu leio, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou adquirindo informação e isso é de grande importância. E a terceira imagem que eu trago para vocês, ela vai fazer uma abordagem sobre o mundo da imaginação. Quanto mais eu vou lendo uma obra, quanto mais eu leio um livro, mais conhecimento eu tenho e eu consigo entrar no mundo da imaginação. Perceba a menina aí, ela está entrando, o livro abrindo as portas para esse mundo da imaginação. Como isso acontece, professor? Isso acontece através da leitura do livro. Então nós vamos trazendo aí um pensamento que diz: sem literatura não se pode escrever, tampouco sem emoção, pois a literatura não é certamente um jogo de palavras, é muito mais. Eu diria que a literatura existe através da linguagem, ou melhor, apesar da linguagem. Então vamos lá à nossa aula. Bom, falando um pouco sobre essa ideia do autor, da sociedade e sobre a literatura, esse envolvimento, isso significa que a literatura, ao mesmo tempo que provoca reflexão em uma sociedade, em mim, em você, responde a algumas de nossas inquietações por meio de construções simbólicas. Então é através do livro que eu e você vamos navegar, vamos aprender um pouco mais, é através dessa leitura que a sociedade ela começa a ter um envolvimento com a cultura de outros países, com a cultura de outros povos. Então, é interessante que ao lermos um livro, possamos ter o pensamento que a literatura vai trazer, ela vai provocar, como diz o texto, a literatura ao mesmo tempo provoca reflexão. Então essa palavra reflexão, ela pode ser usada hoje de uma forma em que eu e você, ao lermos um livro, um capítulo, ou lermos o livro por completo, nós vamos parar um pouco e refletir sobre aquele conteúdo. É o que nós estamos fazendo agora. Nós lemos o livro e agora nós estamos trazendo essa reflexão que ela é importante e que ela existe dentro do campo literário. Então nós estamos fazendo justamente isso. Na sequência, a literatura tem por objetivo recriar a realidade através da visão do autor, dos seus sentimentos e técnicas narrativas.
O que diferencia essa manifestação artística das outras é a palavra. Então, é o que vai estar diferenciando ele chama essa manifestação artística, que bacana a gente ouvir isso, que ele faz referência ao quê? À literatura. Então, manifestação artística, o que tem diferente nela das outras manifestações artísticas, a palavra, né? Também vai trazer sua matéria-prima, ou seria sua obra-prima, né? Que é justamente o texto. Então, precisa haver uma espécie de abstração e subjetividade essencial de cada texto. Então, ele está dizendo que é de grande importância justamente essa ideia dessa manifestação artística, né? Com as palavras, com sua matéria-prima. Então, você está vendo aí que, de fato, sim, a literatura tem por objetivo recriar, então ela vai lá, recriar a realidade através da visão de um autor. Então, é o que nós estamos fazendo, né? No livro, Marta Serrano vai trazer uma história que conta a vida de uma menina que morava com seus pais em um engenho e que ela vivia em um período onde ela era submissa ao seu pai e sua mãe no sentido de alguém para casar, né? Ela não tinha liberdade de escolha. Então, vai de encontro o que está sendo colocado aqui, que a literatura tem por objetivo recriar a realidade através da visão do autor. Então, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre literatura. Percebam que não é somente, mais uma vez, eu sempre estou reforçando isso, não é só ler o livro, tá? É ler o livro e em seguida fazer essa análise, fazer uma reflexão sobre cada capítulo. E o bom dessa história é que eu e você podemos fazer uma reflexão sobre os fatos históricos e culturais da época. Características de um texto literário. Então, vamos lá. Os textos literários, sejam eles ficcionais ou verídicos, têm um papel importante na vida das pessoas. Primeiro, proporcionando sensações e produzindo efeitos estéticos diferentes em cada ser humano. A ela aguça aquilo que é impalpável, permite-nos sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. Trazem uma reflexão da vida, como o modo como se as pessoas se sentem e têm um diálogo e elas interagem. Então, a literatura é a arte das palavras, como nós temos falado sempre em nossas aulas sobre isso. E o mais interessante é que ela vai trazer justamente um conceito importante, né, sobre a literatura, que diz assim: a literatura tem por objetivo recriar a realidade através da visão do autor. Não é isso? Nós falamos no início? Pois é. Então, através dessa visão do autor, ele vai trazer dos seus sentimentos e técnica narrativa. O que vai diferenciar essa técnica das outras palavras, que é a sua matéria-prima, né? Mas algo interessante, né? Precisa ter nesse espaço justamente uma ideia diferenciada, né? Tem uma ideia diferenciada aí, que é justamente a realidade através da visão do autor. Vamos lá, a função social da literatura. A literatura é uma das mais belas manifestações artísticas. Enquanto alguns artistas pintam um quadro ou fazem belas canções, outros escrevem. Mas não basta saber escrever. O verdadeiro escritor sabe utilizar as palavras de uma maneira especial, diferente, que nos faz viajar para outros mundos e imaginar situações inusitadas. Então, é através da literatura. E que função social ela tem? Ela tem justamente a função de trazer a interação, né? Ela tem a função de trazer uma manifestação artística, onde você passa a conhecer as diversas formas de arte espalhada pelo mundo através da literatura. Vamos lá. Quais os objetivos da literatura, né? Se eu perguntar para você, quais são esses objetivos? E aqui eu trouxe um texto que diz o seguinte: a literatura tem como matéria-prima a palavra. Então, o objetivo da literatura é levar você conhecimento através da palavra, da escrita, da leitura. É a partir dela que o artista transforma a linguagem, deixando-a mais expressiva e poética. Nos textos aos quais estamos expostos no nosso dia a dia, nos jornais, revistas e livros didáticos, a linguagem tem como característica ser objetiva e clara. Contudo, na literatura não existe compromisso na literatura não existe compromisso com transparência, né? O que ele está dizendo? Não é necessário que um texto ele venha de fato trazer aquela relação
como ela deveria ser. É a criatividade que prevalece. E no clássico, um livro muito bom, que nós lemos e estamos discutindo sobre ele, Sonhos de Sinhazinha. O que nós conseguimos apontar nessa obra? Uma história que apresenta vários dilemas e dramas. O dono de engenho tratava os escravos como objetos. Os escravos eram excluídos socialmente. Sinhazinha tinha um desejo de ser livre para escolher seu futuro amoroso. A senzala era a casa dos negros, o espaço escondia sonhos e desejo. Tristeza e alegria estavam presentes nas linhas do livro. Pontos sobre a obra: um livro dramático, ao mesmo tempo romântico, uma literatura carregada de desejos, uma obra que apresenta um romance que começa pequeno e depois cria grandes proporções. Existe uma falta de relação entre negros e brancos. Existia uma relação de conflito entre o desejo de Sinhazinha, os interesses do seu pai e a busca dos escravos por liberdade. Sobre a autora e a obra. A autora busca apresentar o sofrimento dos escravos. A autora amplia o diálogo sobre condição social. A autora leva o nível do diálogo sobre liberdade e amor. E ela também busca dar vida aos personagens através do drama e da força de viver. Pontos sobre a obra: um livro histórico, cheio de elementos importantes, cheio de dilemas, cheio de insegurança. É um livro que você consegue perceber todas essas questões. E aqui eu trago as imagens para que você possa perceber, de fato, como existe uma relação aí do sofrimento dos escravos com essa obra. Uma relação importante para que você possa perceber que os escravos sofriam ao longo do tempo, os escravos tinham suas necessidades e eles trabalhavam aí nos engenhos, na senzala, através desse sofrimento. Você consegue perceber a relação conflituosa entre brancos e negros. Bom, nós vamos ficando por aqui. Hoje foi o nosso encontro, onde nós falamos sobre a obra de Sinhazinha. Trouxemos aqui alguns elementos importantes e, é claro, falamos um pouco da importância da literatura. A importância da literatura no ato de produzir o autor e a importância da literatura também, eu e você como leitor, que podemos contagiar o mundo de informações através da leitura. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu!